Aula bônus, finalizando este workshop, esta oficina de trabalho, esta escola de inteligência espiritual, oceânica, intuitiva, são sinônimos que podem ser utilizados, sinônimos que se adequam bem, intuição, inteligência espiritual, porém a terminologia mais correta e que se encontra vinculada por Paulo quando escreveu aos empresários de Colossos, no capítulo 1, a partir do verso 9, na sua inscrição, sem nenhuma religiosidade, disse a respeito da importância de se obter a inteligência espiritual para governo neste planeta. Terminando, evidentemente, com alguns slides complementares, quero fazer alguns resumos ao longo desta aula bônus, e depois nos insights e highlights, bem como nas perguntas, e no trabalho de conclusão deste curso tão importante e tão determinante para a existencialidade humana neste planeta Terra, nesta superfície planetária. Só frisar que a inteligência espiritual não é de dotação academicista e nem de dotação genética. Não tem cunho na herdabilidade ou na hereditariedade. Não é meritocrática e não se adquire por hierarquia, como se fosse uma inteligência monárquica que passasse de sucessor a sucessor dentro de uma família biológica. Em hipótese alguma, a inteligência espiritual está à disposição de qualquer um que dela possa tomar interesse, tanto aqueles letrados como iletrados, simples ou complexos em seu comportamento, cientificistas, ateus ou até mesmo determinantes em sua confiabilidade espiritual, porque esta é uma inteligência dada de forma gratuita a todos os interessados pelo Mestre Cristo, e para tal basta a aceitabilidade, na verdade, a recepção de sua mente multifacetária. Isso permitirá a recriação do seu espírito naquela equação abissal, e esta recriação, o novo nascimento, permitirá a coabitação do Espírito Santo dentro do seu tabernáculo em regeneração, dentro do seu patrimônio corporal em regeneração. E isso, evidentemente, é a marca da inteligência espiritual. Espírito recriado, coabitação do quarto elemento, juntamente com a sua alma em remodelagem e o seu patrimônio biológico em bons cuidados. Próximo diapositivo, a respeito das 3 velocidades humanas, é sempre bom citar. A velocidade biológica tem um espaço curto de tempo neste planeta. A importância das 2 velocidades sobrenaturais, a velocidade anímica, a velocidade da alma, suas razões, seus desejos, se é mais aristotélica, mais cartesiana, se é mais linear, se é mais expansiva, se é mais emotiva, se é mais racional, e evidentemente a mais importante de todas as velocidades, a importância da velocidade espiritual. Esta não tem tempo cerebral, não é a 100 metros por segundo. Essa velocidade permite avançar e retroceder, retornar ao passado, estabelecer o presente e navegar pelo futuro sem determinação de tempo cronológico, porque trabalha no tempo eukairos, no tempo divinal, no tempo sobrenatural. Dentro da repaginação, uma afirmação que às vezes norteia ou determina norte aos materialistas, vem de René Descartes: penso, logo existo. Isto é uma atividade especificamente anímica da alma. Portanto, os inteligentes espirituais seguem o padrão do Abba Criador. Intuo, logo existo. Tenho inteligência espiritual, logo existo. Tenho oceanismo comportamental, logo existo. Tenho intuição, logo existo. A tetradimensionalidade humana, este é um novo diapositivo sobre este tema tão importante e na apreciação de você, caro aluno, de vocês, alunos queridos. Observem, Ishi, Adão, era um protótipo tridimensional. Continha um patrimônio corporal, um patrimônio espiritual e um patrimônio anímico, a alma. Possuía um corpo, uma alma e um espírito. O Ishi caído, após, evidentemente, o adultério verbal e o princípio que o levou
a uma composição bidimensional, marcado agora apenas por um patrimônio corporal e por um patrimônio anímico, apenas corpo e alma, com a alma assumindo o controle, assumindo o comando que antes pertencia, evidentemente, ao espírito. E o neonascimento, o novo nascimento que cria a equação abissal, subterrânea, básica, com pilastra, com fundamento da inteligência espiritual. Novo nascimento espiritual, coabitação do Espírito Santo, alma em remodelagem e corpo biológico em bons cuidados, com os cuidados biológicos que devem ser mantidos, o cuidado da forma física, o cuidado de toda a sua sanidade. E aqui se monta o arquétipo tetradimensional. Portanto, Ishi era um ser tridimensional, portanto um protótipo. E o neonascimento marca em tempos contemporâneos a possibilidade de você ser um arquétipo, a melhor forma, o melhor tipo e ainda tetradimensional. E isso é possível através do Baran, que na semântica hebraica é um verbo que tem movimento, que tem forma e que traz, evidentemente, a forma aquilo que ainda não tem forma. E a tetradimensionalidade é puxada exatamente pelo Baran. Vejam o próximo diapositivo. O vocabulário, portanto, aquilo que se diz, a palavra timbrada, pode trazer resultados danosos ou resultados construtivos, porque é uma onda biopsicopneumatodinâmica. O que é isso, doutor Ábido? É alicerçada pelas cordas vocais e timbrada pela musculatura facial e por toda a expressão respiratória do corpo, porém emana daquilo que a alma contém, portanto, daquilo que a alma está cheia. Deste modo, vem pela razão ou pela emoção, transformando-se em uma onda pneumatodinâmica, sob as ordens do espírito recriado ou não, assumindo, evidentemente, o reino invisível e trazendo à existência aquilo que as palavras pronunciaram. Vocês terão um melhor conhecimento mais adiante. Na repaginação, isto se torna mais evidente. Antepalavras ditas por vocês tornam-se profecias autoconcretizadas, tomaram forma, impelindo quem diz, o autor, exatamente para o fim que predizem, para aquilo que você disse. Portanto, a palavroterapia precisa sofrer uma reengenharia em seu vocabulário, porque aquilo que você disser, isto ocorrerá a curto, médio ou longo prazo sobre a sua existencialidade neste planeta. Portanto, antepalavras tornam-se profecias autoconcretizadas, impelindo o autor exatamente para o fim que predizem. Cuidado com a palavroterapia. Dentro da cosmovisão paulina existem dois reinos de prontidão. O reino Escótia, das trevas, e o reino Foz, das luzes. Duas inteligências espirituais se comandarão estes dois centros, ou estes dois reinos, estes dois centros de processamento da palavra. O reino espiritual de Lúcifer, o reino espiritual de Cristo. A inteligência espiritual de Lúcifer, a inteligência espiritual de Cristo. Portanto, há em você dois pensamentos que se mobilizarão em duas palavras em sequência hierárquica. E essas palavras podem ou não tomar o efeito chamado de atitude. Podem ou não as palavras sofrerem materialização. Portanto, uma palavra alçada, uma atitude tomada, um pensamento evidenciado e evidentemente pronunciado ou tornado uma atitude mobilizará ou um ou outro exército, ou o exército da luminescência, controlado por Cristo, ou o exército da obscuridade, controlado por Lúcifer, com dois resultados na sua vida cotidiana. Portanto, palavra é uma onda bio-psico-pneumatodinâmica que toma forma da maneira como é alçada no reino espiritual. Portanto, palavras construtivas precisam tomar o seu vocabulário no dia a dia, e isto é absolutamente uma ordem. Na pavimentação, existe a neurolinguística e existe a pneumatodinâmica. A neurolinguística nada mais é do que uma experimentação das coisas que são vinculadas à alma, e a pneumatodinâmica são, evidentemente, os fatos e atos tomados por determinação ou ato decisório pneumatodinâmico, com base na inteligência espiritual, espírito recriado, corpo coabitado pelo quarto elemento ou o Espírito Santo. Dentro desta pavimentação, o embate dualístico, o espírito recriado versus a alma em evolução, Dr. Saulo de Tarso tem afirmado constantemente, através da grande enciclopédia,
cujos 2/3 da nova composição desta grande enciclopédia, a Micra, a Bíblia, escritos estes 2/3 pelo Dr. Saulo de Tarso, sempre avisando: o espírito é recriado, é novíssimo em folha, porém a alma está ainda em evolução. Isto cria ambiguidade comportamental que só pode ser vencida pelo espírito humano recriado, tendo a coabitação do quarto elemento, do Espírito Santo, para que haja reurbanização desta ambiguidade. Na pavimentação, a recriação do espírito humano ocorre como um evento imediato e a remodelagem da alma como ato processual. Por isso, aquilo que não quero faço e aquilo que não quero faço é uma ambivalência comportamental que compõe o ser humano em tempos contemporâneos. Neste outro diapositivo, preparando a finalização deste curso, quero definir em palavras bastante instrutivas a definição de modelos mentais. Modelos mentais são adquiridos através de experimentações neste planeta. Experimentações táteis, visuais, auditivas, olfatórias, palatais. Isso acaba criando um trajeto neural que gera a formação tanto na memória cortical de uso contínuo, a memória do trabalho do dia a dia, bem como na memória histórica arquivista ou a memória de longo prazo, todas as experiências humanas neste planeta. Portanto, há nos seres humanos contemporâneos modelos absolutos que podem se subdividir em doentios e em modelos sadios, e toda tomada de atitude, do ponto de vista anímico, na emocionalidade, na racionalidade, bem como a própria inteligência espiritual, usará os modelos regenerados para a sua atividade neste planeta. E existem os modelos relativos, que são modelos cuja determinação de verdade ainda não sofreu uma substanciação dentro dos seres humanos. E existem os modelos abstratos, que são modelos geradores de medo, de inconstância, de perda da homeotermia comportamental, da temperatura comportamental, porque são modelos ainda dentro de um contexto não bem definido. Este slide é apenas para atrair a curiosidade dos alunos desta oficina de inteligência espiritual. 24 milissegundos. É o tempo entre um ato decisório emocional e um ato decisório racional, exatamente por causa daquela rota curta que chega em primeira instância ao sistema límbico, que contém as amígdalas e o hipocampo, e depois por uma rota mais longa para uma definição mais cartesiana, mais aristotélica, mais precisa por parte do neocórtex frontal, região que evidentemente se localiza, onde se localiza evidentemente a interpretação racional do fato. Portanto, estes 24 milissegundos é um tempo suficiente para que a entropia luciferina promova desgraças neste planeta. 24 milissegundos é o tempo decisório para se cometer ou não se cometer um assassinato, para se cometer ou não se cometer o ato do abortamento, para se cometer ou não se cometer o ato da corruptibilidade, entre o lado emocional, o lado da emotividade, o lado da racionalidade. Porém, sem o ato decisório baseado na pneumatodinâmica, que é dado este ato dado pela inteligência espiritual, evidentemente que todo ato racional ou emocional a curto, médio ou longo prazo passará por problemas. Apenas a tomada decisória, o ato pneumodinâmico na tomada de decisões, norteado, dado como norte pelo quarto elemento, o Espírito Santo, em coabitação com o espírito humano recriado no neonascimento, estes atos decisórios têm 100% de assertividade em qualquer momento da sua vida. A isto se dá o nome de intuição, a isto se dá o nome de consciência, a isto se dá o nome, evidentemente, de equanimidade, a isto se dá o nome de inteligência espiritual. Este próximo diapositivo fala sobre o tradicionalismo, a rota neural de alta complexidade, criada pela repetitividade dos fatos. Por isso, a dificuldade de se abortar um ato tradicional ou um ato comportamental que tenha ação corriqueira,
que seja do cotidiano de cada um ou do cotidiano de um pensamento como inconsciente coletivo, de um planeta como o planeta Terra. Por isso, a quebra de tradicionalismos. Aí entra a epistemologia. Tem uma rota neural de alta complexidade, com muitos neurotransmissores, e a repetitividade faz o reforço destes neurotransmissores, catecolaminas, corticotrofinas, epinefrinas, bradicinas, sininas, criando um sulco neural de tamanha complexidade que o abortamento de um tradicionalismo depende evidentemente da regeneração destes sulcos, e isto só é possível a partir da inteligência espiritual. Este é o conceito que se dá a partir da escola de inteligência espiritual da editora Oceanic. Fármacos, através da farmacoterapia, para se corrigir alguma enfermidade ou alguma patologia de cunho neurótico ou psicótico. Os fármacos, os medicamentos apenas escamoteiam o fato, apenas jogam a fuligem embaixo do tapete. Diante de qualquer obstáculo mais complexo, todo o comportamento anterior de agressividade, de dúvida, de corruptibilidade, enfim, voltarão à superfície. Por isso que tradicionalismos, comportamentos agressivos, comportamentos corruptivos, para a eliminação, a sideração, a aniquilação destes elementos, é necessário a palingenesia, o neonascimento, a recriação do espírito, para que, com a coabitação do quarto elemento, o Espírito Santo, seja gerada, chamada à existência, a equação abissal da inteligência espiritual. Este próximo diapositivo fala sobre neuroplasticidade. É o código secreto dos arquivos de memória, como evidentemente programado neste diapositivo. Existe a memória cortical de uso contínuo, a memória histórica. Avançando um pouco mais, vocês também têm o registro de memória, a releitura do arquivo memorial, são processos dinâmicos do cérebro. E isto vem exatamente de encontro a este diapositivo que quero conversar um pouco mais profundamente com vocês. A neuroplasticidade, a repavimentação, a reurbanização é muito mais fácil quando a aprendizagem ocorre pelo amor do que quando a aprendizagem ocorre pela dor. A aprendizagem pela dor adquire registros extremamente profundos do ponto de vista neurológico. Tanto na liberação de neuromediadores químicos, contém uma bioquímica bastante complexa, como também nos seus registros de memória, tanto nas amígdalas corticais, o registro da emotividade, quanto no hipocampo, o registro cenográfico do fato. Isto, evidentemente, traz grandes dificuldades para a quebra de paradigmas. Portanto, a aprendizagem pelo amor é mais leve, é mais tranquila, formando sulcos menos profundos do que reverter uma aprendizagem tomada pela dor. Portanto, a onda biopsicopneumatodinâmica, representada pela palavra, é capaz, através da palavroterapia, de funcionar como um estímulo bioelétrico sobre a memória cortical, que tem os seus sítios de localização, em especial nos lobos frontais, ou no lobo frontal, na sua região órbito-frontal. Bem como também esta onda biopsicopneumatodinâmica representada pela palavra como palavroterapia, como terapêutica a partir do timbrar da palavra. A correção dos arquivos de memória emocional contidos, tais arquivos nas amígdalas corticais, ou a aniquilação de arquivos cenográficos registrados no hipocampo, de uma forma bem simplificada, de uma forma absolutamente sintética. A aprendizagem pelo amor é muito mais tranquila, porque a erradicação dos arquivos de memória, das fixações determinadas pela dor, determinando necessidades estruturais para uma neuroplasticidade muito mais complexa. Ainda avançando dentro deste tema de neuroplasticidade, ou a respeito da neuroplasticidade, todo ser humano dotado de inteligência espiritual deve praticar a arte da duvidança. Duvidar dos fatos, dos acontecimentos, a arte do criticismo. Criticar segundo um padrão,
de inteligência espiritual. E a arte da verbalização, verbalizar para que novos paradigmas sejam criados e experimentar para que uma novíssima experiência se manifeste a partir da inteligência espiritual. Queridos alunos, foi uma grande alegria tê-los como embarcados nesta grande nave transoceânica. Não foi um batel, um barco miúdo, foi uma grande nave transoceânica que os transportou cada um de vocês rumo a uma aventura sobrenatural através dos grandes trâmites da inteligência espiritual. Evidentemente que alguns assuntos foram tratados de uma forma mais superficial, outros de uma forma mais relativa, porém a grande questão é criar o conhecimento, para que a partir de um conhecimento inicial se entusiasme pela evolução dentro do tema e haja discernimento e haja revelação a partir de então. E nesta última remodelagem apocalíptica, a última fronteira, teve a morte tragada pela vida. Quero deixar uma sensação, uma emotividade, mas acima de tudo, um despertar dentro da inteligência espiritual em cada um, para não pararem aqui dentro deste tema. Foi uma alegria inominável tê-los dentro deste grande tema, a aplicabilidade contemporânea da inteligência espiritual, tentando criar meios para explicar o sobrenatural através do natural e o natural através do sobrenatural. Queridos alunos, a última pergunta que corresponde à aula bônus, a esta aula final que buscou fazer um passeio, caminhar por territórios da inteligência espiritual. A pergunta de número 5, que finaliza todo este curso a respeito da aplicabilidade contemporânea da inteligência espiritual, tem como conteúdo o seguinte elemento: quais são os tempos regentes do universo? Marque a resposta certa, apenas uma é correta. Letra A, Kairos e janeiro? Letra B, Cronos e outubro? Ou letra C, Cronos e Kairos? Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos à Academia de Inteligência Intuitiva. Eu sou Genival Cruz e hoje a nossa aula magna vai tratar de um tema extremamente relevante: enxergando além do óbvio. Você tem o desejo de enxergar além do óbvio? As pessoas têm muita facilidade de enxergar o óbvio, mas poucas pessoas conseguem enxergar além do óbvio, enxergar além das circunstâncias. As pessoas enxergam as circunstâncias, enxergam o óbvio. Quais seriam essas circunstâncias? As pessoas enxergam a crise, enxergam o desemprego, enxergam os problemas estruturais, mas elas não conseguem enxergar além das circunstâncias. E essa é a minha proposta para você nessa nossa disciplina, ou seja, enxergar além do óbvio. Essa é a minha proposta para te tirar dessa vida que você tem vivido, de uma visão muito curta, talvez uma visão míope, para que você aprenda a enxergar além. Eu quero fazer uma diferenciação aqui entre vista e visão. Vista é produto do globo ocular, ou seja, você enxerga as pessoas, você enxerga o mar, você enxerga a natureza, você enxerga as pessoas que você ama através do seu globo ocular. Agora, visão é diferente. Visão é produto da mente. É através da mente que você tem visão. E aqui está o grande segredo da vida. Você precisa ter uma visão de futuro. Quem não sabe onde quer chegar, tem aquela máxima já bastante conhecida, não chega a lugar algum. Então você precisa ter uma visão de vida. Onde você quer chegar como ser humano? Onde você quer chegar profissionalmente? Onde você quer chegar sob o ponto de vista familiar? Você tem uma visão desenhada do futuro que você deseja alcançar nas mais variadas áreas da vida? Então é importante que você tenha realmente uma visão de vida e que você faça um desenho, ou seja, um planejamento estratégico pessoal para que você alcance resultados
satisfatórios nesse sentido. Mas muito bem, existem alguns impeditivos para que nós não enxerguemos além do óbvio. Quais são eles? Primeiro, a própria visão humana. Nós temos uma visão limitada, nós enxergamos apenas os recursos à nossa volta de maneira sempre muito limitada. Então, nós acabamos nos deixando limitar por aquilo que nós estamos enxergando. E a partir daquilo que nós estamos enxergando, nós acabamos simplesmente não ultrapassando essas barreiras, vencendo esses obstáculos e ficamos simplesmente na zona de conforto e não evoluímos. Então é importante que você não deixe a sua própria visão enquanto ser humano te limitar nessa jornada, nessa sua caminhada. Temos um grande exemplo disso, Steve Jobs, foi um homem que aprendeu a enxergar além. Não tinha muito prazer, melhor dizendo, nos estudos, mas era apaixonado pela tecnologia e viu na tecnologia realmente uma oportunidade singular de crescimento, de expansão e se tornou o grande fenômeno que se tornou na área da tecnologia e se tornou um imortal nessa área, porque exatamente não se deixou limitar por aquilo que ele via sob o ponto de vista circunstancial. Outro impeditivo para que nós não enxerguemos além do óbvio são os recursos que nós possuímos. É natural que as pessoas sempre digam que não tem recursos prontos, que não tem recursos suficientes. As pessoas estão sempre com essas afirmativas e pode ser que essas afirmativas, esses recursos que você tem e você não consiga visualizar realmente o potencial deles, é possível que eles sejam realmente um impeditivo para o seu crescimento e para a sua expansão. Então é importante que você olhe para os seus recursos e veja realmente o quanto eles têm potencial para que você possa prosperar, para que você possa alçar voo na sua vida em todas as áreas. É natural que as pessoas olhem apenas para aquilo que elas não possuem. Elas dizem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu gostaria de empreender, mas eu não tenho dinheiro, eu gostaria de viajar, mas eu não tenho dinheiro. Mas não se limite pelos recursos que você tem. Aprenda a usar os recursos que você tem, os recursos que você possui, e a partir desses recursos, trilhar a sua jornada de crescimento, de expansão, para chegar onde você quer chegar realmente. Então, os recursos podem ser um impeditivo se você não souber trabalhar com eles. Então é importante que você aprenda a enxergar além do óbvio, enxergar além das circunstâncias, que você tenha realmente um projeto de vida, que você siga esse roteiro. E interessante, para finalizar essa nossa aula de hoje, que não basta você fazer um planejamento, estabelecer metas, simplesmente não cumpri-las. As metas, elas precisam ser neurologicamente corretas. Professor, o que são metas neurologicamente corretas? São metas bem definidas. Nós chamamos de metas SMART. Ou seja, você precisa definir. Vou usar aqui o exemplo de um carro. Digamos que você queira trocar o seu carro. Não basta você dizer, eu quero trocar de carro. Existem centenas de modelos de carros e cores de carros. Então, o seu cérebro não distingue o real do imaginário e ele não vai absorver essa ideia de trocar de carro. Mas a partir do momento que você define o modelo de carro, o ano, a cor, os detalhes que você deseja, então o seu cérebro absorve essa ideia e toma realmente como uma meta específica e você vai perceber que essa meta se concretizará num tempo recorde na sua vida. Então eu deixo para você essa lição de enxergar além do óbvio. E eu quero finalizar agora a minha fala dizendo que esse nosso curso ele está na plataforma da Oceanic Editora com o título de Inteligência Intuitiva e muito obrigado por caminhar conosco nessa jornada até aqui e se você desejar esse material que está em forma de curso online, ele pode ser levado para a sua empresa, para a sua cidade, para o ambiente que você desejar, através de workshops,
de conferências, de palestras, de cursos, enfim, nós estamos aí dispostos a servi-los onde quer que vocês queiram, e será sempre um grande prazer estar com vocês, levando um pouco desse conhecimento sobre inteligência intuitiva, que um dia revolucionou a minha vida e eu espero que esteja revolucionando a sua também. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.